Cara bobo. Que nome é esse? Que nome de time é esse, gente? De onde é essa meleca? Enfim. Comembol. Essa calhou de eu morar num dos lugares, né? Calhou de morar perto de um dos lugares onde está acontecendo a Libertadores. Eu não sei que rodada é, não sei se. Não quero saber. Tenho raiva de quem sabe. Inclusive hoje, mais do que nunca. Então, era para ter chegado 10h30 no máximo. Eu cheguei 11 lá vai fumaça. Isso porque eu enchi o saco e resolvi pegar uma moto, porque sem condição, não passava trem. E eu estava na estação, em frente ao estádio, então, enfim, esquece. Aí não fiz nada das coisas que eu tinha me proposto fazer à noite. Eu tinha 3 coisas que eu tinha falado assim, eu vou fazer, que é preciso começar esses hábitos, né? Das 3 coisas, menos cansativa era a live. Ou seja, estou fazendo a live. Então, bora lá para coletânea de Gen Z, que é essa geração mais que está entrando agora no mercado de trabalho, né? Essa geração que tem uma galera que ainda está na escola, então assim, os mais novos estão aí com seus 12 anos já, né? E os mais velhos dessa geração Z já estão chegando nos seus 30. Meu pai, vamos lá. Porque os millennials já estão entre 35 e 45, né? Que é a geração anterior. E os Gen X já estão entre 45 e 55. Sou eu. E aí, acho que é isso aí. Então eles estão assim já. Muita gente já está no mercado de trabalho, tem a galera que está entrando, que está saindo agora da escola e vai começar também a entrar no mercado de trabalho. Então é uma galera que está começando a aplicar a filosofia deles, né? Então assim, geração Z, aquela geração que já nasceu conectada, muitos têm valores aí um pouco mais humanistas e não no sentido filosófico da coisa, mas de ser humano mesmo, de olhar para o lado, de olhar para o outro, e ainda que sejam um pouco egoístas no sentido de prezar muito pelo próprio bem-estar, eu acho que isso por extensão acaba também se aplicando, eles também fazem isso em prol de outras pessoas também. Então acho que vai ser uma geração que promete ser bastante combativa. E não sei, posso estar enganada, mas eu tenho bastante esperança em boa parte deles. Né? É uma geração que não vai me decepcionar igual os boomers me decepcionaram, sabe? Nem vai sofrer tanto quanto os millennials sofreram, né? E eu não sei o que falar da minha geração, mas a gente meio que sobreviveu nesse fogo cruzado aí, né? Enfim, vamos lá. Eu trouxe 3 coisinhas aqui pra gente conversar e vamos ver se dá bom. Ok, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Primeiro aí temos Forbes com uma dessas expressões aí, uns desses eufemismos aí né, de trend. Microaposentadoria, a nova tendência de carreira. Nova tendência de carreira, por que será? Por que será que o povo está fazendo essa tendência de carreira? Não quero saber na verdade da Forbes. Não. Em vez de esperar um momento que talvez nunca chegue, ainda bem que vocês avisam, ainda bem que vocês sabem, jovens estão tirando pausas entre empregos para descansar e viver novas experiências.
Às vezes nem é, tá? Às vezes realmente a pessoa não consegue emprego assim de imediato. Eu, por exemplo, eu sou professora, na maior parte do tempo. As escolas, tanto as escolas regulares quanto as escolas de idiomas, trabalham com semestres e ano letivo. Ou seja, no geral, se você é demitido em março, por exemplo, pode esquecer, arrumar alguma coisa antes de julho. Não vai. E em escola regular ainda é pior, porque se você for demitido no início do ano letivo, dificilmente você vai conseguir. Nem vai rolar, nem insiste, porque não vai. Então, o que acontecia? E geralmente era o que acontecia comigo. Quando eles resolviam me mandar embora, era sempre no início do semestre, ou no início do ano, que seja, mas já é complicado. O processo seletivo de professor geralmente começa em dezembro, quando não em novembro. E às vezes tem no meio do ano para curso de inglês, né? Eles até tentam no meio do ano, mas o processo seletivo, eu sei porque eu já trabalhei com isso, já fui coordenadora, já fiz seleção no meio do semestre, no meio do ano, né? No final, entre um semestre e outro. E é muito corrido, porque a gente dá o treinamento, geralmente, escola que eu trabalhei, tinha metodologia própria, então a gente tinha que dar o treinamento. Então esse treinamento era no mínimo uma semana, então acabava ficando muito corrido para fazer todo o processo de contratação. Então geralmente, quando não se está no desespero, eles optam sempre por começar o processo no fim do ano. Então em janeiro os professores que têm que ser contratados já estão contratados, a menos que realmente eles não consigam, o que às vezes acontece, e aí eles catam papel na ventania mesmo, né? É muito difícil você conseguir qualquer coisa na área de educação depois de fevereiro, março, sabe? Então, eu ficava esse tempo sem contribuir, sem trabalhar. E não era por opção, não, era porque não tinha. Então, me mantinha com seguro-desemprego quando conseguia e com as economias que eu tinha, enfim, até conseguir um outro emprego lá na frente. Às vezes eu dava sorte, conseguia, mais de uma vez eu tive sorte, eu consegui no meio do ano, né, para o segundo semestre, mas não dá para contar com isso. Então, assim, muitas vezes não é por escolha própria que a pessoa tira a pausa, não. Às vezes a pessoa assim, vou aproveitar que eu não vou conseguir nada, muitas vezes era o que acontecia, e eu vou fazer qualquer outra coisa aqui, vou cuidar da minha vida, cuidar da minha saúde, né, que normalmente a gente não cuida quando está trabalhando, enfim. E se tiver tirado uma graninha boa aí de rescisão, vou fazer uma viagem, vou fazer um curso, vou fazer uma coisa qualquer. E então, assim, se for parar pra pensar, eu já tirei umas 3 microaposentadorias aí. Porque 3, 4, por aí, entre empregos, né? Realmente, a única vez que eu fui demitida no fim do ano foi no meu último emprego, né? A última escola que eu trabalhei é sério, porque a outra que eu entrei foi uma piada, foi exatamente isso. Foi patética a experiência, enfim. Os profissionais da geração Z estão redefinindo o futuro do trabalho ao continuar priorizando um equilíbrio saudável entre vida pessoal e profissional. Em vez de esperar a aposentadoria, que talvez nunca chegue, para viajar e aproveitar a vida, os jovens da geração Z estão tirando pausas entre empregos para descansar e viver novas experiências. Os jovens priorizam a saúde mental, o crescimento mental, pessoal e experiências significativas, em vez de se concentrarem apenas na longevidade e progressão na carreira, afirma Guy Thornton, fundador da plataforma online Practice Aptitude Tests, que é microaposentadoria. Um número crescente de jovens profissionais está aderindo à chamada microaposentadoria, uma tendência que viralizou no TikTok e em outras redes sociais. Seja para viajar, tirar um merecido descanso ou explorar novas paixões, essa é a mais recente novidade no mundo corporativo. Bom, isso é legal, mas é um pouco temerário, né? A menos que aconteça o que acontece, que eu falei aqui, né? A pessoa é dispensada do trabalho e aí, né, resolve esperar um pouquinho até conseguir outro. Tudo bem, aí sem problema, até porque você sempre tem como pegar aí um seguro-desemprego, umas 3 parcelinhas e tal, dá para você tirar um tempinho de
folga, né? Um período sabático. Mas eu sou muito mais fazer isso enquanto você está trabalhando, sabe? Como assim? Eu tinha um curso, tenho ainda, né? Ele tá lá na plataforma, onde eu ensino como você não emendar, não dividir as coisas, não fazer igual Severance, né? Você se divide entre dia de semana e fim de semana, né? Você encontrar esses oásis no meio do dia, você ir na contramão do que muita gente hoje em dia inclusive está fazendo, que é deixar o trabalho invadir a vida pessoal. Não, faz o contrário. Seja disruptivo nesse sentido. Deixa a sua vida pessoal invadir a sua vida profissional. Então, assim, cria no seu dia, o seu dia é longo, você trabalha com expediente, cria ao longo do seu dia um momento em que você possa ser você, não ser o empregado, não ser um colaborador, né? Então, assim, tira o seu horário de almoço, tira o seu horário de almoço, você tem todo o direito. Ninguém pode te dizer que você não... Ah, mas você não vai crescer a empresa. Cara, esquece essa parada de crescer da empresa. Não tem. Eu não estou não estou tentando desiludir vocês porque eu realmente trabalho numa área muito merda. E eu realmente trabalho numa área muito merda. Mas não é isso. Não vai rolar, rapidinho, não vai rolar, e mesmo que role, de você ter uma perspectiva de promoção, ela vai vir com um preço. E esse preço não compensa. Não compensa. Ah, você vai ter uma promoção, você vai receber um aumento. Não compensa aborrecimento, não compensa dor de cabeça, tá? E eu digo isso por experiência própria. Que o que dá para fazer, né, aonde dá para chegar na minha área é trabalhar com alguma coordenação, direção, supervisão, qualquer coisa assim. E o aborrecimento, a quantidade de aborrecimento que você acaba tendo que ter e o tanto que aquilo vai dominar a sua vida não compensam o valor que você vai receber a mais. Independente, não quero nem saber, não precisa nem me dizer quanto é. Não vale. Sua paz não vale dobrar o seu salário. O que nunca é, tá? Vou te contar esse segredo. Eles estão fazendo isso, mas eu acho meio que bobeira, assim. Não precisa, sabe? Não precisa ir tanto, assim. Não precisa esperar ser demitido, não. Faz isso enquanto tá trabalhando. Deixa eu só ajeitar aqui, que eu tá comendo um pedaço do texto. E aí, faz isso, cara. Sai no horário, que eles já fazem, na verdade, né? Sai no horário, aproveita a vida, curte os seus fins de semana, tira folga quando der pra tirar folga, aproveita bastante, sabe? E é isso. Ah, não tenho, meu trabalho não dá pra tirar folga, não tenho. Cria esses oásis aí no meio do dia, sabe? E segue o baile. As novas gerações viram seus pais, familiares e até mesmo chefes e colegas de trabalho mais velhos que se dedicaram exaustivamente ao trabalho, muitas vezes não tiveram retornos expressivos. Os jovens entraram no mercado de trabalho logo antes, durante ou no pós-pandemia, com foco maior no bem-estar e na vida além do trabalho. As redes sociais têm um papel fundamental no sentido a essa tendência. Os jovens passam boa parte do seu tempo rolando a tela, se comparando com pessoas que talvez nunca tenham visto antes, mas que parecem aproveitar mais a vida do que eles e que talvez nunca tenham a mesma vida que eles. Então, assim, você pode se comparar com uma outra pessoa quando você tem a mesma vida, quando a outra pessoa tem a mesma vida que você. Em que sentido? Se ela está na mesma profissão que você, se ela mora na mesma região que você, se ela teve as mesmas condições de chegar, de sair, de mudar de perspectiva, tá? Que você. Ou seja, você só pode se comparar a uma pessoa igual a você. Não dá para você se comparar com uma pessoa que mora num lugar melhor, mora num lugar de repente mais calmo, uma cidade menor, com menos concorrência.
uma pessoa que não teve uma vida tão dura, o que é muito, que acontece muito, uma pessoa que teve mais oportunidades ou teve mais sorte, que às vezes acontece, tá? E principalmente se tratando de artista, é muito da sorte, é muito de alguém viu aquela pessoa e projetou aquela pessoa. Então, assim, dependendo da área onde ela tá também, a área de trabalho, né? Se for, sabe? São vários fatores aí que não dá para você se comparar. É como você comparar. Não é a mesma coisa que você comparar a altura, por exemplo. Ah, pô, e mesmo assim, até nisso, né? É engraçado a gente falar em altura, eu ter falado em altura, porque quando você fala assim, ah, fulano é mais alto que eu, poxa, queria ser alto igual fulano. Cara, hoje em dia até tem cirurgia, mas não é uma coisa que, sabe, você consiga fazer assim pelo seu mérito. Ah, não, mas tem outras coisas, por exemplo, eu queria, sei lá, ser mais esbelta, né? Ou ser mais fitness, uma coisa assim. Aí realmente é uma coisa. Às vezes também não é. Às vezes é uma questão da sua estrutura corporal e às vezes também é uma questão de você conseguir se dedicar, você ter tempo e investimento. Eu conheço um cara que ele falava pra mim, né? Ele fala, né? A gente está sem se falar um tempo, mas quando a gente trabalhava junto, ele dizia assim, cara, meu problema é que o meu hobby é muito caro. Ele gostava ele gosta, né? De fisiculturismo. E quando ele saiu do trabalho que ele estava, ele conseguiu um emprego em uma academia e começou a se dedicar, claro, trabalhando em uma academia, ele não tem desculpa. Ele realmente não tem desculpa para não treinar, né? E ganhava o dinheirinho dele lá, o dinheirinho dele é basicamente todo para comprar os whey da vida lá, né? As bombas lá que ele toma e pagar a faculdade. Então, ele agora está fazendo faculdade de educação física. Ele fazia de nutrição, fez no tempo de nutrição, está fazendo educação física e tá amarradão. Transformou o hobby dele acabou transformando o hobby dele em um trabalho. Quer dizer, ou você faz isso e aí a coisa meio que perde o encanto, eu acho que qualquer coisa que você faça obrigado não é legal, não é divertido você fazer, mesmo que você goste, né? Porque você não tem opção de não fazer, né? Você tem que trabalhar, você tem que trabalhar, né? Não pode simplesmente dizer assim, tô afim não, hoje eu não vou não, tô cansado. Porque assim, não interessa se você gosta ou se não gosta, você é obrigada, né? Alguém está te pagando, alguém comprou o seu tempo para você fazer aquilo ali, você vai ter que fazer. Então, quando eles falam aqui disso aqui, eu penso muito nisso, né? Que não dá para você ficar se comparando o tempo todo, certo? Eu não tenho a vida que esse povo tem. Eles não têm a minha vida. Não dá para eu comparar uma pessoa que trabalha numa academia, que tem condição de treinar qualquer intervalo que ele tenha, qualquer brechinha, comigo. Do mesmo jeito que eu não posso me comparar com uma pessoa que não trabalha em escola de inglês, assim, que não tem acesso, que, né, não tem que se atualizar no idioma, enfim, tem pessoas que até são melhores em termos de proficiência do que eu, mas ainda assim elas não, sabe, uma pessoa que não chegou no mesmo nível de proficiência que eu, ela não pode ficar, poxa, a Aline tá no nível tão alto, eu não tô, eu trabalho com isso, eu meio que sou obrigada a ter boa proficiência, né? Até para poder, né, ter como ser contratada. Então, é até covardia fazer isso, né? Ficar se comparando, mas enfim, é TikTok. E aí, que mais? As redes sociais amplificam o desejo de aproveitar oportunidades e criar memórias marcantes no momento presente, seja explorando o mundo, desenvolvendo hobbies ou se dedicando a projetos pessoais enquanto ainda tem energia e capacidade física. E tá assim, não dá para você fazer e tá tudo bem. Tipo, como eu falo, né? Eu queria fazer só esse teste.
fazer igual o povo faz, né? De viajar sem um tostão, né? O pessoal viaja, vai para um lugar, aí arruma alguma coisa, algum lugar para trabalhar, às vezes trabalha por comida, em troca de comida e moradia, tá? Só que eu fiz escolhas na minha vida e foram escolhas conscientes de que eu sabia que teriam consequências. Uma delas seria que eu não poderia simplesmente ir, sair, largar tudo e ir para algum lugar ermo e ficar trabalhando por comida, né? Eu ia precisar realmente sempre estar empregada, sempre estar tendo algum dinheiro, botando algum dinheiro dentro de casa, porque eu me viro com o que tiver para comer, mas a minha filha não, os meus gatos não. Então eu preciso realmente, mas foi uma escolha minha que eu sabia que tinha consequências, né? Eu poderia ter simplesmente não ter tido filho, não ter gatos e tá aí agora viajando aí o mundo e trabalhando em troca de qualquer coisa, né? Pela experiência de viajar. E tem muita gente que faz isso, tem muita gente que se diz satisfeita. E tem muita gente que faz isso, mas olha o TikTok de alguém com família e gato, né? Com filho e gato, e fica, poxa, eu tô aqui viajando o mundo, mas eu não tenho família, não tenho gato. Choices. Não dá, né? Pra ter tudo assim ao mesmo tempo. Apesar de ter gente que viaja também com família, mas eu acho meio que loucura isso aí, né? Isso eu já acho meio complicado, até porque nessas andanças, pelos relatos, né, de alguns viajantes aí que eu tenho visto, tem época que a pessoa não consegue nada, e aí? E aí gasta as economias, e aí quando tem filho, gasta mais, né? Porque o filho não vai querer saber se hoje não dá para comer o tanto que ele come normalmente. Ele vai querer comer e ele vai precisar também, né? Criança, principalmente criança, fase de crescimento, essas coisas todas. Você não pode deixar a criança malnutrida, né? O adulto se vira. Come um sanduíche, come um salgado de R$ 1, né? Com a coquinha tá tudo certo. Salgado de R$ 1, ó. Quanto tempo não tem salgado de R$ 1? Mas enfim, vamos ser coerentes e tentar chegar num acordo, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Entender realmente que não temos mais como sonhar com aposentadoria, pelo menos não da forma como a gente imaginava, como era no passado. Mas temos alternativas, e assim, alternativas que conciliam você viver a vida, ainda que trabalhando, ainda que precarizada, e que no final, quando você não aguente mais trabalhar, porque assim, estão contando que não vão aposentar, só que quem é malandro tá guardando um dinheirinho para quando não aguentar mais trabalhar, dar aquela parada, não vou mais trabalhar, ou vou diminuir o ritmo de trabalho e vou viver aqui, vou complementar aqui com a renda que eu guardei. Quem não tá pensando nisso, quem só tá gastando como se não houvesse amanhã, o amanhã chega, a conta vem. Você vai estar um dia, vai acordar tão cansado que você não vai aguentar sair para ir trabalhar, e você vai ao médico, vai descobrir, o médico vai dar aquele veredito: você tá velho, vai descansar, vai tomar um chazinho e, enfim, fritar um bolinho de chuva que tu não vai aguentar mais trabalhar não, sabe? Daqui para frente é só para trás. E é só ladeira abaixo. E você vai ter que aceitar isso, porque, sabe, não vai ter como. Ou tem gente que consegue, né, trabalhar até mais tarde, tem gente que tem uma estrutura física boa, mas isso assim, do jeito que a gente está se esfalfando, a gente está ficando muito mais doente, muito mais rápido, né, e envelhecendo também, cansando. Então, geração Z, ainda que esteja prezando pela saúde mental e tal, eles também estão sujeitos a isso, tá? Independente de qualquer coisa. Então, assim, resumindo aqui, né, estão falando aqui sobre aposentadoria, o grande retorno dos aposentados, que a galera que está deixando, né, aposentado, isso aqui é nos Estados Unidos, então assim, eu não vou entrar muito em detalhes porque não acho que se aplica aqui. Aliás, eu não acho que muita coisa não se aplica aqui.
justamente essa questão que a gente via. Eu lembro que Friends, né? Tem um episódio de Friends que fala sobre isso. Que a Mônica é demitida e aí o Ross fala assim, mas ainda bem que você tem os 10%, né? Aí ela, 10%? Ué, todo mês, todo pagamento você guardou 10%, né? Do seu salário e tal. E isso era uma coisa, lá, isso era cultural, né? Principalmente porque lá eles não têm FGTS. Então é como se fosse um fundo de garantia. Nem tem estabilidade, né? Servidor público mesmo servidor público, ele não tem estabilidade, a não ser quando ele chega no tenure, e mesmo quando ele chega no tenure, no caso, eu tô falando especificamente no caso da área de educação, que é mais ou menos o que eu tenho noção, tenure é justamente o antigo, eu esqueci o termo agora, é estabilidade, né, por tempo, que é acho que 10 anos. Mas existe um número limitado de tenures que eles podem liberar. Então, se tiver tipo 2 professores perto de chegar no tenure, vai ser sorteio. Assim, um vai ficar fora. Então, eles tinham essa cultura de guardar dinheiro. Hoje em dia, eu acho muito pouco provável que isso aconteça, né? Então, as realidades são diferentes. Tá dando lag. E aí, por isso que eu não vou também usar muito isso aqui, porque aqui a gente bem ou mal ainda tem FGTS, a gente ainda consegue guardar um dinheirinho, para entre um trabalho e outro você ter isso aí. Mas mesmo assim, do jeito que tá, do jeito que as coisas estão, se você perde emprego e você fica, como no caso do pessoal da educação, que fica um tempo sem se recolocar, independente de conseguir ou de estar procurando ou não. Não consegue porque existe um período específico para contratações. Você vai precisar daquelas suas reservas para você se manter. Só para isso, você não vai conseguir fazer mais nada. Então, assim, vai ser uma aposentadoria bem chata mesmo, sabe? De, tipo, você ficar jogando dominó na praça, porque você não vai conseguir viajar, não vai conseguir fazer um curso, não vai conseguir fazer um hobby que te exija uma graninha aí a mais para você investir, não vai rolar. Então, assim, muita coisa que está aqui meio que não se aplica a gente. Eu acho que não deveria se aplicar em lugar nenhum, porque isso pra mim, isso tudo é muito zoado pra mim, sabe? Então, não acho que seja legal isso aqui, apesar de ser uma forma que eles estão tentando de escapar desse sistema. Mas assim, eu estaria dando muito mais crédito a eles se eles estivessem tentando fazer uma coisa que fosse para benefício da galera toda, sabe? E que fosse uma forma mais permanente, porque, sabe, microaposentadoria a gente vê que é um negócio temporário e que é para poucos. Então, acho. Aí é que entra a parte do egoísmo que eu vejo muito na geração Z. Eles pensam muito no próprio, eles olham muito pro próprio umbigo. Eles não tem tanta aquela coisa do coletivo. Eles pensam até nos outros próximos da vida dele, desde que não sejam tóxicos, né, para eles. Mas pensam muito pouco no coletivo, na galera toda que tá ali também junto com eles e que de repente não tá tão próximo deles, né? Aí tem esse problema. Então acho que não é uma parada legal de se fazer. Enfim, mas é o que está acontecendo. Então, como a gente está falando aqui de coletânea, a coletânea Gen Z, é isso.